Eu perdi uma amiga por causa de um aborto clandestino. Já faz muitos anos, eu tinha 14, na época ela tinha 15. Falta de informação, apoio. Enfim, ela tinha 15 anos, o namorado 19, aí ela engravidou. E o cara falou pra ela que não tinha nada a ver com isso, que ela era uma idiota de engravidar e que ela que se virasse para tirar o filho. Aí ele levou ela pra clínica, largou ela na porta, foi embora. Acho que ela ficou lá umas 5 horas entre ser atendida, enfim. Aí de repente ela me ligou chorando, desesperada, pedindo pra eu ir buscá-la, que ela tava passando mal. Eu não sabia o que fazer, né? Aí eu liguei pra um amigo que era maior de idade e tinha carro, e ele levou a gente até lá. Quando eu cheguei, gente, um lugar imundo. Ela sentada no chão, em cima de uma poça de sangue dela mesma, assim. Aí a gente percebeu que ela estava com uma hemorragia, levamos ela para o hospital correndo. Aí a gente chegou lá no hospital, os médicos atenderam, conseguiram controlar a hemorragia, mas ela acabou morrendo por infecção, por causa dos instrumentos que eles usaram para fazer o aborto, acabou perfurando o útero dela em vários pontos, e aí não teve o que fazer. A questão do aborto hoje é muito complicada, muito discutida, em função principalmente do fato de que a ciência não sabe ou não tem a definição de quando começa a vida. É muito difícil se definir quando a vida começa. Existe um conceito antigo de que a vida começaria no momento da concepção. Esse conceito hoje, em grande parte, é questionado, e para explicar isso eu queria fazer um paralelo com a questão da definição da morte, que apesar de não ser tão óbvia quanto a da vida, é um conceito também que não é muito fácil de ser definido. Por quê? O conceito antigo de morte era a parada cardiorrespiratória, ou seja, quando o indivíduo não respira mais, o coração não bate mais, o indivíduo é considerado morto. E de algumas décadas para cá, em função dos transplantes, criou um conceito de que a vida termina a partir do momento em que não existe mais função cerebral. Hoje, legalmente, se considera o indivíduo morto a partir do momento que existe comprovação de que não existe função cerebral. Em função disso, hoje em dia se discute se a vida também não começaria a partir do momento que existe função do cérebro. A partir disso, então, algumas pessoas hoje defendem, mas eu quero deixar claro que não existe nenhuma definição a respeito disso, defendem que a vida começaria a partir do momento que existe formação do sistema nervoso central, ou do tubo neural do embrião. Isso se dá início em torno da 4ª, 5ª semana de gestação. Ou seja, a partir desse conceito, então, aquele embrião que antes dessa fase tem um aglomerado de células que não teria vida, e a partir do momento que ele passa a ter o sistema nervoso se formando, ele seria considerado um ser vivo. A pergunta é fácil, né? A resposta é difícil. Mas eu acho que tem casos que tem que ser legalizado o aborto em alguns casos. Tem casos aí que geralmente a mulher é violentada por um bandido, uma coisa assim, então aí já é uma coisa comprovada, deve ser legalizado nesses casos. Mas acho que não abertamente também, não pode ser abertamente, senão acho que bagunça muito também, né? Eu sou a favor do aborto, né, por algumas questões. Primeiro, eu acho que a mulher tem direito de controle sobre o próprio corpo. Segundo, eu acho que é uma questão de saúde pública, no qual, sabe, não devia se dar espaço a moralismo, seja ele religioso ou ético. Sabe, o fato é, a mulher quando se abortar, elas abortam. Você tem milhares de mulheres que morrem por ano devido ao aborto ilegal. Mortes que poderiam ser evitadas se você tivesse a legalização e a presença e controle do Estado sobre a prática. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que uma atitude inconsequente não deve ser paga com uma vida de uma criança inocente. Eu achava profano uma mulher não querer ter filho e o filho tinha que ser biológico. Eu era cheia de preconceitos e amarguras, não aceitava quem era diferente. Mas, fundamentalmente, eu sou a favor da vida. E, de repente, me vi num local errado. Bom, hoje, graças ao meu estudo, aos meus professores, analiso a penalização desse ato. E desde que a lei é burra, omissa,
abjeta, não pune, não educa, nem medo dá. Por que tem uma lei assim? E por que desejar a morte de quem aborta? Passei a ver que quem o faz porque realmente é seu último recurso. Talvez, se nosso país não fosse tão preconceituoso, eu teria uma visão menos dramática da coisa. Paguei R$600 do meu bolso, mais 300 de medicamento e 280 de vacina, porque meu RH é negativo. Meu ex não comprou nem uma aspirina pra mim. Pessoas que me ajudaram foram 2 amigas. Inclusive, fiquei 2 dias na casa de uma delas para me recuperar. Olha, de início eu confesso que foi um alívio não estar mais grávida. Mas depois de um peso tão grande,